Eu tenho uma preocupação de buscar uma palavra no Senhor sempre quando nós estamos com essa responsabilidade de ensinar aqui os irmãos. E muito dificilmente a gente aqui traz uma palavra que a gente já tenha ministrado em uma outra data ou em outro momento. Mas eu acredito que para este tempo há uma necessidade de nós lembrarmos de uma palavra que eu já ministrei aqui há um tempo atrás, tem uns 2 anos mais ou menos, que tenho como título dessa mensagem Consciência Cristã, como tema dessa mensagem, uma consciência cristã. E eu quero falar sobre isso, eu quero trabalhar e desenvolver junto com os irmãos essa mensagem, para nós entendermos, porque aquela época era outra igreja, né? Há 2 anos atrás nós éramos outra igreja, hoje nós temos uma configuração completamente diferente. E na verdade, por um ponto de vista, é como disse o filósofo, né? Não lembro qual deles, mas alguém disse assim: uma pessoa nunca vai entrar no mesmo rio 2 vezes. Isso tinha um significado que a pessoa é sempre transformada. Então ele disse assim: não é a mesma pessoa que entrou no rio porque ela também mudou. Ela já é uma outra pessoa daquela vez que ela entrou no rio pela primeira vez. E as águas que estão passando no rio também já mudaram, porque aquelas águas que ela entrou já foram e agora são águas novas. Então aqui também para nós eu acredito que essa palavra ela vai fazer um efeito completamente diferente do que já fez antes para aqueles que já ouviram. E aqueles que ainda não ouviram porque não estiveram aqui naquele dia, ou que ainda não faziam parte dessa casa, eu tenho certeza que o Senhor pode edificar grandemente o teu coração, a tua mente. O Senhor pode trabalhar algo muito poderoso dentro de você, porque nós acreditamos que o homem fala aos ouvidos, mas o Espírito de Deus ele fala ao coração. E quando o Espírito de Deus começar a falar contigo aqui nessa manhã, porque eu sei que Ele vai falar, Ele vai fazer marcas eternas dentro de você. Ele vai criar verdades que são eternizadas no teu espírito. Ele não vai falar somente ao teu intelecto, mas o Espírito de Deus ele vai falar ao teu coração. O Espírito de Deus vai falar ao teu espírito, em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos acharam 1 Timóteo capítulo 4, do verso 1 em diante? Amém, gente? Você pode me sinalizar? Dá um amém aí, um glória a Deus. Isso, aleluia. Está escrito assim, 1 Timóteo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Somente até aqui. Senhor, nós te agradecemos pela porção da tua palavra que foi lida, mas nós queremos te agradecer desde já pela porção da palavra rema que o Senhor vai liberar sobre nós nessa manhã. Eu sei que o Senhor vai falar algo, Senhor, que seja muito profundo em nossos corações hoje, e é o que nós queremos, é o que nós pedimos, Senhor, que em nome de Jesus a nossa mente saia daqui hoje, Senhor, transformada pelo poder da tua palavra, que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, com uma mudança de comportamento a partir daquilo que o Senhor está falando em nossos corações. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Jesus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quero trabalhar primeiro nesse versículo. A carta que foi escrita a Timóteo, que é a carta que nós estamos lendo, 1 Timóteo, foi escrita pelo apóstolo Paulo, e como todas as outras cartas do apóstolo Paulo, na maioria delas, o foco, o objetivo, isso 80% das cartas de Paulo, 90% das cartas de Paulo tem esse objetivo, é combater as heresias no meio da igreja. A igreja ela estava vivendo um momento assim de avivamento, um momento de crescimento, um momento de estruturação. A igreja ainda estava criando algumas tradições que serviriam para nós até hoje, de como seriam as liturgias, a formatação, as configurações de muitas coisas. E nesse período de tempo, muitas influências poderiam atrapalhar esse processo. E o apóstolo Paulo teve sempre o cuidado de escrever aos Coríntios, aos Gálatas, aos Romanos, aos Filipenses, aos Efésios, sempre falando para eles as verdades de Deus, as verdades eternas do Senhor. Mas ele também combate, quando ele fala essas verdades, ele combate as heresias que se levantam no meio da igreja.
É por isso que nós vemos, por exemplo, lá em Colossenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo combatendo a circuncisão. Porque alguns judeus estavam entrando no meio da igreja e tentando trazer de novo o judaísmo para a crença daquelas pessoas que agora já não estavam firmadas mais numa fé que era baseada na lei, mas sim estava firmada numa fé que era baseada na graça que foi dada em Cristo Jesus. E quando aquelas pessoas tomaram a firme decisão de servir Jesus, elas tiveram que enfrentar algumas mudanças. Pois elas tiveram que deixar algumas coisas. O apóstolo Paulo falava: quem confiar na lei, é pela lei que viverá, mas o justo mesmo viverá pela fé. A lei, ela se mostrou ineficaz, e ele continuava sempre argumentando esse tipo de coisa, porque ele estava sempre tentando combater o que entrava no meio da igreja. Hoje, para nós, estamos num tempo, numa cultura, numa linguagem completamente diferente daquela época. Os contextos são outros. Naquela época, se alguém falasse assim, eu creio em Jesus, era muito fácil de dizer de entender o que aquela pessoa estava dizendo. É muito fácil, numa época bíblica, alguém falar assim, tá, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Hoje, se alguém fala assim, eu creio em Jesus, muitas perguntas são levantadas. Quem é eu para você? O que é crer para você? E quem é Jesus para você? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Porque hoje o mundo relativizou todas as coisas. Tudo ficou relativo. Então, essa questão do eu, por exemplo, é relativo. A questão do crer é relativo. Mas a Bíblia, ela não é relativa. A palavra do Senhor é imutável, a palavra do Senhor é inerrante, a palavra do Senhor é infalível, a palavra do Senhor se cumprirá. Por que a palavra do Senhor não muda? Porque ela é perfeita. Só precisa de mudança quem é imperfeito, como eu e você, meu irmão. Por que nós estamos em constante crescimento, amadurecimento e transformação? Porque não estamos prontos. Quando nós temos um sapato novo, ele começa bom para ser usado e passado um pouco de tempo, 1, 2 anos lá, não sei, dependendo do uso, ele vai se estragar. E ele vai ficando de bom para uso para muito mal. Até que ele fique inadequado ao uso, ele fique estragado. Mas com o homem é diferente, nós começamos mal para o uso, e vamos sendo aperfeiçoados dia após dia. 1 Coríntios capítulo 13, eu acho que no verso 9 ou 10, 11, verso 11, o apóstolo Paulo fala assim, quando eu era menino, pensava como menino e agia como menino, mas agora, depois de ser homem, passei a pensar como homem e de agir como homem. E isso fala desse nosso crescimento, isso fala desse nosso avanço. E o apóstolo Paulo aqui, ele está falando de pessoas que vão trazendo doutrinas no meio da igreja, que são doutrinas demoníacas, são espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Porque talvez o melhor jeito de fazer uma pessoa se perder seja dentro de uma igreja. Porque enquanto alguém está no mundo, talvez em algum momento ela tenha um estalo, ela diga assim, eu preciso de salvação, porque eu estou perdido no pecado. Mas alguém que está sendo enganado dentro de uma igreja pode pensar, eu estou no caminho de salvação, porque agora já não preciso de mais nada, já tenho tudo que eu preciso. Uma pessoa que esteja sendo enganada dentro da igreja, talvez ela tenha que receber uma ação diferente do Espírito Santo dentro dela, para que ela seja despertada, acordada, que ela seja iluminada no seu entendimento, para que ela perceba o problema que ela está enfrentando em viver aquém daquilo que o Senhor falou que ela deveria viver. E isso tem muito a ver com doutrinas e espíritos enganadores. Eu sei que até hoje no meio da igreja, hoje nós não temos mais aquela influência que a igreja antiga teve, de judeus querendo inserir o judaísmo. Mas hoje nós temos uma influência que tenta também alcançar a igreja, que são os homens mundanos querendo colocar o mundo no meio da igreja. Numa linguagem figurada,
um barco, assim como a arca de Noé, ela é simbolizada, ela simboliza a igreja. Ela andou sobre as águas, ela navegou sobre as águas do dilúvio. Enquanto o barco está nas águas, está tudo bem. O problema é quando a água vai para o barco. Porque a igreja andar e ir para o mundo, está tudo certo. Ir para o mundo para alcançar o que está perdido. Mas, quando a água entra dentro do barco, é sinal de que vai afundar. Vocês estão comigo? Por isso nós temos que tomar o cuidado de que hoje, nós temos acesso a muitas informações. Nós temos acesso a muitas pregações. Nós temos acesso a muito conteúdo, muitos pregadores. Mas se nós não tivermos acesso ao discernimento de espírito que é dado pelo Espírito Santo de Deus, talvez a gente se perca no meio de tantas doutrinas. Porque muitas vezes são doutrinas enganadoras, são doutrinas que fazem o homem viver aquém daquilo que ele deveria viver com o Senhor. E a Bíblia fala no verso 2, que é onde eu quero dar a ênfase aqui, que é pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Se você puder, repita comigo esse final, diga assim: cauterizada a sua própria consciência. O que é ter uma consciência cauterizada? Cauterizar é um processo de queimar para estancar o sangue. Cauterizar tem a ver com queimar para cicatrização, para estancar o sangue. Mas no sentido figurado, que foi o que o apóstolo Paulo usou aqui, uma consciência cauterizada é uma consciência que está completamente insensível. A impressão que dá quando nós olhamos para uma pessoa que tem uma consciência cauterizada é que até aquelas coisas que antes para ele era uma mentira e que ele sabia que era uma enganação, vai se tornando verdade para ele. Nós estamos vivendo num tempo, como eu falei, de tanta relativização, que no mundo há quem diga, por exemplo, que a pedofilia não é um problema. Eu não sei se vocês sabem, a gente já viu muita gente defendendo bandido. A gente já viu muita gente defendendo ladrão. E tem um fundamento para aquela pessoa pensar isso. Tem uma razão para ela pensar, é uma vítima da sociedade e tal. Eu não penso assim, mas ok, eu entendo que existe existe uma verdade ali para alguém possa interpretar dessa forma, que possa ser vista assim, ok. Mas as pessoas chegam hoje a falar assim que um pedófilo, talvez ele não seja uma pessoa má, uma pessoa ruim, mas é que uma pessoa que ela talvez tenha uma inclinação sexual diferente, sabe essas coisas assim que vão tentando normalizar? O que é ter uma mente cauterizada, uma consciência cauterizada? É fazer com que o pecado, ele primeiro antes ele era errado. Com o tempo ele vai se tornando aceitável. Depois ele vai se tornando normal. Chega uma hora que ele vai ficando bonito. Até que chega um momento que ele se torne quase obrigatório. Nós estamos vivendo num tempo que parece que alguns pecados estão quase se tornando obrigatórios. Parece que se você não fizer parte daquilo para o mundo, você acaba sendo o excluído. São pessoas com a mente, com a consciência cauterizada. O que é uma pessoa que tem uma consciência contrária a isso? Que não tem uma consciência cauterizada? É quando a gente começa a falar de Jesus, começa a falar do reino, quando você começa a falar de Deus para essa pessoa logo entende que ela realmente é pecadora, precisa da graça de Deus, precisa da salvação, ela reconhece isso. Há um tempo atrás, conversando com um amigo, ele me falou assim, olha, eu estou morando junto, eu sei que não é o certo, eu realmente precisava casar, eu preciso casar, mas não era um homem crente, não é um homem crente, é um homem que conhece a palavra de Deus, já ouviu falar, e ele falando assim, olha, eu sei que essa vida que eu estou vivendo não é uma vida correta, eu sei que eu preciso mudar isso, eu preciso mudar essa postura, eu sei que Deus não considera uma união estável
como um casamento, ele considera casamento. E eu preciso mudar essa postura. Então essa é uma pessoa que não está com a sua consciência cauterizada. Ela está no erro? Está, mas sabe que está no erro e quer mudança. Uma pessoa que está com a mente cauterizada, ela defende o próprio erro. É o que a Bíblia chama do homem iníquo. Alguns conseguem defender o erro até usando Bíblia. Eles pegam versículos da Bíblia e falam assim, não, mas eu sou assim por causa do que está escrito em tal lugar. Fala que ótimo. A gente peca e ainda usa a palavra do Senhor como base para o meu pecado. Isso é ter uma consciência cauterizada. Mas eu glorifico a Deus que eu estou diante de pessoas que não têm uma mente cauterizada. Pelo contrário, eu estou diante de pessoas que servem como um terreno fértil, que eu consigo ver como se fosse um campo fértil aqui, o Senhor lançando a sua semente da sua palavra no coração de cada um de vocês. E eu sei que no tempo certo produzirá 30, 60 e a 100 por um essa palavra. O Senhor fará a palavra dele germinar no teu coração e na tua mente e no teu espírito, porque eu sei que o Senhor, a senhora, vocês que estão aqui comigo não têm a sua consciência cauterizada, mas vocês têm uma consciência que está completamente influenciada pelo Espírito Santo. Uma consciência completamente aberta para aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Quando nós olhamos para esse tipo de comportamento, nós lembramos, vamos lá comigo em Romanos, capítulo 2, verso 14. Romanos capítulo 2, verso 14. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, muito embora não possuam a lei, pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração, e disso dão testemunho a sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhes servindo por defesa. Romanos, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 2, verso 14 e 15, mas também em outros momentos, como em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que o mundo se tornou indesculpável. Alguém pode falar assim, pastor, se somente em Cristo temos salvação, se somente em Cristo nós temos mudança de vida, transformação de caráter, como que uma pessoa que não ouviu a Cristo poderá se salvar? É uma pergunta muito pertinente. Até o apóstolo Paulo mesmo fala, como clamarão se não ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Realmente há uma necessidade de que todas as pessoas ouçam a palavra do Evangelho para que tenham clareza nisso. Mas o próprio apóstolo Paulo diz que as pessoas se tornaram indesculpáveis, por quê? Porque a própria natureza, ela testifica a glória de Deus. E no final das contas, todo ser humano tem dentro de si a lei do Senhor que foi colocada nele por causa da consciência. A consciência que nós falamos, nossa, pesou a consciência. Quando nós falamos isso, isso tem muito a ver com a lei, a moral de Deus em nós. Tem muito a ver com essa noção que o Senhor nos dá do que é certo e do que é errado. Por que tem coisa que os nossos filhos ou as crianças fazem, né? Sem que a gente tenha avisado para elas que é errado? Por que tem coisa que elas fazem e fazem escondidas? Por que elas fazem coisas que elas não sabiam que estava errado, mas fazem escondido e depois guardam e tentam esconder? Por quê? Porque ela sabe que está errado, mesmo sem ninguém ter ensinado. E faz mesmo assim. Como que alguém pode chegar a ter uma consciência cauterizada, ouvindo mentiras, sofismas, meias verdades, e dar crédito a tudo isso?
O que são sofismas? Sofismas são, eu posso resumir dizendo assim, que é como se fosse uma soma de duas verdades que se torna uma mentira. As pessoas pegam uma verdade aqui, juntam e fazem uma conta, passam a regra e falam assim, tá vendo, por causa disso, ó. Eu tenho vários exemplos que eu posso dar disso, mas eu não quero, de alguma forma aqui, trazer nenhum tipo de ofensa ao coração de ninguém. Mas eu me lembro do jardim, a serpente trazendo um dos primeiros sofismas, as meias verdades para Adão e Eva. A serpente foi falar com Eva. A Eva já deveria ter achado estranho uma serpente falando. Não estranhou, continuou batendo papo com a serpente. Falou, isso aqui não deveria ter pensado, isso aqui não está certo. O que foi que eu comi hoje? Tem alguma coisa errada comigo? Mas a serpente falando assim, ô Eva, o que foi que o Senhor falou para vocês? Ele falou da árvore que está no meio do jardim, não coma, porque certamente vocês morrerão. E aí a serpente falou assim, bom, tudo bem, mas você sabe que quando você comer dessa árvore, do fruto dessa árvore, vai abrir o entendimento de vocês, e vocês serão como Deus, porque Ele é conhecedor do bem e do mal. Era uma mentira, gente? Não, era uma verdade. Era uma verdade. E eu vou falar uma coisa para vocês, a distorção da verdade que Deus tinha dado para eles, que era assim, se vocês comerem, vocês vão morrer. Aquilo era a verdade absoluta, tanto que o homem passou mesmo a morrer por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas quando a serpente diz assim, certamente vocês não morrerão, imediatamente. Não está escrito imediatamente, mas o que ela quer dizer é isso. Quando vocês comerem, vocês vão experimentar algo novo. Vocês não vão morrer assim que comer. Pelo contrário, vocês serão entendedores do bem e do mal. Vocês entendem que ela pegou ali duas verdades, formou um sofisma aí. E aí a Eva falou assim, faz sentido, vou comer. Acontece que Deus, Ele conhece o bem e o mal, porque Ele é sabedor de todas as coisas. O problema é que quando Eva tomou do fruto que não era para ela comer, ela soube o que era bem e o mal, porque o bem já estava nela pela própria criação que Deus fez no homem. O homem foi criado bom. Mas quando ela toma daquele fruto e come, ela conhece o mal, porque o mal agora habita nela também. E a partir dali, todo ser humano nasce com uma semente pecaminosa dentro de si. E talvez aqueles que foram feitos para não morrer, passaram a morrer. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós absorvemos, com aquilo que pregam para nós, aquilo que nós recebemos, porque todas essas coisas podem servir como uma construção de algo que vai trazer uma disputa no nosso coração, ao ponto que isso se torna até maior do que as verdades de Deus, e aí aquilo que é de Deus vai ruinar, vai cair, vai desmoronar nas nossas vidas, e vai prevalecer aquilo que foi plantado e implantado por esses sofismas e inverdades que pregam. Eu preciso tomar muito cuidado com as fontes que eu bebo. Eu preciso tomar muito cuidado com as sementes que são plantadas no meu coração. Jesus, Ele falou, não misturem as sementes. Deus falou na lei de Deus, não plantem no mesmo lugar dois tipos de grãos. E aquilo era um símbolo para nós hoje. Eu sou completamente a favor de que os irmãos ouçam outros pastores na internet. Eu sou completamente a favor de que os irmãos visitem outras igrejas. Eu sou completamente a favor de que os irmãos estudem. Mas eu sou a favor também de que os irmãos tomem muito cuidado com quem os irmãos estão ouvindo. Isso já é um cuidado. Eu preciso ficar atento com aquilo que estão pregando, porque aquilo que pode parecer muito ser bom, nem sempre é. Eu já falei para os irmãos aqui sobre a diferença entre caricatura e réplica.
Eu não gostaria de ser repetitivo, mas vou ser muito rápido nisso e apesar de achar muito viável falar isso agora. Quando a gente vê, por exemplo, eu sempre uso isso de exemplo, né? Aquela abertura das Olimpíadas lá na França, que fizeram uma mesa de Santa Ceia, fazendo satirizando, né, a mesa do Senhor, zombando da mesa do Senhor. Eles fizeram ali uma mesa cheia de homens vestidos de mulheres e tal, porque isso provoca a fé cristã. Mas uma coisa que eu sei, assim, que o Senhor, Ele pouco se importa com isso, de verdade, gente. Ele até pode se importar, mas Ele deixa o homem fazer isso hoje. E quando eu vejo a Bíblia nos sinalizando, ela não sinaliza que a gente... Porque essa mesa se tornou uma caricatura. Porque quando vê a mesa, vê um sentado no centro, os outros ao redor, já logo nos remete àquele quadro da mesa da Santa Ceia, e todo mundo entende que é a mesa da Santa Ceia. Mas percebe que aquilo ali, na verdade, é uma zombaria contra a mesa. E a gente sai em defesa dessa nossa fé, falando assim, não, isso não pode acontecer. A igreja sai em defesa de Deus. Mas Deus não pediu para a gente tomar cuidado com as caricaturas. Deus pediu para a gente tomar cuidado com as réplicas. Jesus nos ensinou que o trigo e o joio crescem no mesmo campo. E os dois são muito parecidos. Tanto que se cortarem antes do tempo, talvez cortem trigo no meio do joio. Então Jesus falou assim, é necessário que o joio cresça até o fim, junto com o trigo. Ou seja, é no meio da igreja que sempre vai ter esse tipo de semente. Mas é lá na frente, no final, quando nós vemos que o trigo vai se dobrar e o joio vai continuar sem se dobrar, então é aí que a gente vai cortar aquele que ficou de pé. Porque nós não vamos cortar a coisa errada. Então, se eu pegar um relógio de 120 mil reais, um Rolex de 120 mil reais, e pegar uma réplica de um Rolex que tem ali seu custo de 2 mil reais, os dois são muito parecidos. E aquele de 2 mil parece muito ser um Rolex, mas não é. E é nesse ponto que Jesus nos pediu para tomar cuidado. É com isso que o Senhor nos pediu para tomar cuidado. Por isso, eu sou um que ouço muita pregação. Eu sou um que assisto muitos pregadores. Eu sou alguém que... eu não tive mais a minha retrospectiva do Spotify, mas eu acredito que hoje, assim, 80% do tempo é ouvindo alguém ministrando, é ouvindo um podcast que fale de Bíblia, é ouvindo alguém que fale da palavra do Senhor. Mas quando eu for ouvir alguém ministrar ao meu coração, eu preciso ter uma experiência pessoal com a palavra de Deus e com a presença do Espírito Santo, para que eu não entre debaixo de doutrinas demoníacas e de espíritos enganadores. Isso que nós estamos trazendo aqui, meus irmãos, eu sei, a maioria dos irmãos aqui já sabem como lidar com isso, mas é uma vacina para alguns também. Talvez nós tenhamos alguns aqui começando na fé, e esses que estão começando na fé, eu quero te dizer, procure saber quem está pregando. Procure conferir na palavra de Deus se aquilo que está sendo pregado realmente é a verdade. Procure na palavra de Deus se aquilo que está sendo ministrado realmente é algo fiel à palavra de Deus. Nós lemos aqui em Romanos capítulo 2, verso 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm a lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles para si mesmos são lei. Não tendo eles lei, para si mesmos são leis. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Se a gente sabe agora como constrói uma consciência cauterizada, que é com esses sofismas, inverdades, como eu poderia também construir então uma consciência cristã? Porque não adianta eu vir aqui e alertar os irmãos sobre os perigos, falar daquilo que está errado, mas não trazer aquilo que é certo. Eu não posso dizer para os irmãos o que não fazer. Nós precisamos aprender aquilo que nós precisamos fazer. Então eu preciso agora ter um entendimento de como eu vou construir uma consciência cristã. E eu quero dividir uma consciência cristã em 4 tópicos. Eu quero pensar junto com os irmãos em 4 coisas. Eu quero pensar e desenvolver esse assunto com os irmãos, pensando que a consciência cristã, ela começa por uma consciência do pecado,
ela segue com uma consciência da graça, ela continua com a consciência da presença e ela finaliza com uma consciência da volta de Cristo e da vida eterna. A primeira consciência, então, é a consciência do pecado. Eu disse aqui que alguém que tem uma mente cauterizada não reconhece o próprio pecado. Mas alguém que não tem uma consciência cauterizada sabe que está no erro. Jesus um dia falou assim: portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aqui perto dessa passagem mesmo, Jesus perguntou para os seus discípulos. Tinha um homem que devia 500 e o outro devia 50. Os dois foram perdoados. Qual dos dois vai amar mais aquele que perdoou? E aí os discípulos falaram, obviamente, aquele que devia 500 vai amar mais. E aí Jesus falou, vocês responderam bem. Aquele que mais pecou também será aquele que mais vai amar, porque muito foi perdoado. Aí alguém pode fazer a conta agora aqui, assim que cria um sofisma, né? Alguém pode fazer a conta e falar assim, então quanto mais pecarmos, melhor. Porque lá em Romanos também está escrito que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Falou, então quanto mais pecado, mais graça. Obviamente que não, porque quando Jesus está dizendo isso, não quer dizer que quanto mais pecado acumulado eu tenho, mais eu vou amar o Senhor. O que está dizendo é que quanto mais consciência eu tenho do meu próprio pecado, mais eu vou amar o Senhor. Então eu, por exemplo, fui criado na igreja por uma mulher crente, muito séria, que vi pecar poucas vezes, uma mulher que me deu um bom exemplo, fui criado na fé pela minha mãe, e eu sei que é uma mulher muito santa no Senhor, e talvez eu olhe para aqueles testemunhos que a gente ouvia, na época que a gente tinha mais esse costume de ouvir testemunhos na igreja, sobre a obra de salvação na vida de pessoas, como nós cantamos aqui uma música do Rodolfo Abrantes, por exemplo, ele tem um testemunho dele na internet, e você olha para a vida do Rodolfo Abrantes e você fala assim, eu nunca tive uma experiência assim, cara. Este homem conheceu as drogas, conheceu o pecado, conheceu a fama, conheceu muitas coisas que o mundo pode dar, conheceu os prazeres dessa terra, e depois teve um encontro com Jesus. Talvez algumas pessoas possam olhar para o testemunho do filho pródigo e achar que o testemunho dele é mais valioso do que o testemunho daquele que nunca saiu da casa. E quando na verdade, aquele que nunca saiu da casa só precisava ter uma consciência dos próprios pecados, dos próprios erros, e nunca precisava sair. A conta que fecha então para nós aqui é que não é quanto mais pecado eu tenho, mais eu vou amar o Senhor, ou mais eu serei perdoado, mais graça vem sobre mim. Mas é quanto mais consciência eu tenho do meu próprio pecado, mais eu vou amar o Senhor. Jesus falou que 2 homens subiram para orar, um publicano e um advogado da lei. O publicano subiu e falou assim, o primeiro advogado falou assim, Senhor, eu não sou como, graças a Deus porque eu não sou como esses homens. Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu sou fiel. E aí o segundo subiu e falou assim, Senhor, eu estou com vergonha até de orar. Eu sou um homem miserável, pecador. Tenha misericórdia de mim, porque eu sou errante. E aí Jesus propõe no final, falou assim, qual dos dois foi justificado? O segundo. Agora o primeiro, talvez ele realmente fizesse tudo certinho, e poderia orar isso. Mas era uma questão da consciência daquilo que havia nele, que quando ele deposita diante do Senhor, ele é alcançado pela graça de Deus. Quantos dos irmãos aqui, eu sou um deles, que quando vai orar, e começa a lembrar de tudo que você já pecou, tudo que você já errou, e de tudo que você já teve que vencer, ou de tudo que tem dentro de você que precisa ser mudado e transformado, se sentem acalentados, consolados pela graça de Deus. Amém. Eu também sou assim. Sempre quando eu vou orar e me lembro daquilo que eu deveria ser, se não fosse pela graça de Deus, eu realmente me sinto muito amado e perdoado. Em 1 João, no capítulo 1,
verso 8 diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O primeiro pilar que constrói então uma consciência cristã é a consciência do pecado. Eu preciso entender, se alguém diz que não tem pecado, faz de Deus um mentiroso. A verdade de Deus não está nele. Porque todos que se achegam diante de Deus e contemplam a santidade dele, percebem o quanto são impuros. Onde que a santidade, onde que o nosso pecado, ele fica ainda mais evidente? Diante da santidade de Deus. Veja o capítulo 1, 2, 3, 4, até o 5 de Isaías. O profeta Isaías, ele vai escrevendo, dizendo assim: ai de você, beberrão, ai de você, homem perverso, ai de você, homem adúltero, ai de vocês, pecadores, ai de vocês. Mas no capítulo 6 começa assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As orlas do seu manto enchiam o templo, e os anjos voavam ao redor dele. E a voz, e a base do templo tremia com a voz do que clamava. E os anjos diziam uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então eu disse: ai de mim, que vou perecendo, pois sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Diante da santidade de Deus, a nossa maldade é revelada. Diante da santidade de Deus, o nosso pecado é revelado. Diante da santidade de Deus, o que há de perverso em nós fica evidente, porque a santidade do Senhor é muito grande. Então você vai ver o profeta sempre falando: ai de ti, ai de ti, ai de ti. Quando ele tem um encontro com Deus e com a santidade do Senhor, ele fala: ai de mim. A consciência de pecado. E aí a Bíblia fala que um anjo voou, tirando uma brasa viva do altar, uma tenaz, e tocou os meus lábios. Ele continua dizendo, né? E tocou os meus lábios e disse: vê, isso tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada. Quando você vê a santidade do Senhor, a sua maldade, seu pecado fica evidenciado. Mas quando você declara o seu pecado diante do Senhor, Ele vem com a brasa viva do altar, Ele te toca, e essa é a graça de Deus sobre nós. Então não adianta eu ter uma consciência do pecado sem ter uma consciência da graça. A consciência do pecado é para alertar que nós somos miseráveis pecadores e que estamos condenados. Alguém pode me perguntar: pastor, alguém é predestinado à salvação? Eu não sei te responder se sim ou se não. Mas eu sei que nós éramos todos predestinados à morte, e se não fosse a cruz de Cristo, nós estaríamos mortos. Mas essa tenaz tirada do altar e tocando os lábios do profeta significa que quando o meu pecado for evidenciado, e eu falar isso diante do Senhor, no ambiente de oração, Ele vai curar, vai tratar e vai me fazer vencer no meu pecado. E essa é a obra da graça. E eu não posso ter somente, como eu disse, a consciência do pecado, porque isso vai me matar, vai só me condenar. Mas se eu tiver a consciência da graça, então eu sei que apesar de pecador, o Senhor me justificou. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Eu me lembro também que em Romanos o apóstolo Paulo escreve assim, que por ele, nele nós podemos enxergar o justo e o justificador, em Cristo. Cristo é o justo e o justificador. Sabe, meus irmãos, se alguém perguntar para você como que a morte de Cristo pode te salvar, você sabe responder hoje? Se alguém te perguntar: tá, mas a sua fé é baseada no quê? Você fala assim: Cristo morreu por mim, e pelos meus pecados, e agora eu sou livre de todo pecado, eu estou salvo. Tá, mas como que a morte dele pode te salvar? Você sabe responder?
O apóstolo Paulo se responde nesse versículo falando que ele é o justo e o justificador. Por quê? O homem pecou, e Deus é amor, mas Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus tem vários atributos. E um atributo de Deus não pode ser cancelado diante do outro. Todos os atributos de Deus são imutáveis, e todos eles se mantêm. Se Deus perdoa o homem, ele não é justo. Se Deus perdoa o homem completamente, sem condenar o homem à morte por causa do pecado, ele não é justo, ele só é amoroso. Mas Deus é amor, mas Deus também é justo. Mas se Deus mata o homem, então ele não é amor, porque ele matou e condenou o homem. E aí ele só é justo, porque o homem buscou o pecado e assim ele buscou a morte também. Então Deus, na sua sabedoria infinita, manda o seu Filho, como homem, para morrer em nosso lugar. E ele é justo por quê? Porque ele condena o homem. Ele é justo porque ele mata o homem. Ele é justo porque ele crucifica o homem por causa do pecado. Mas ele é o justificador porque ele é o homem que se ofereceu no lugar dos outros. Por isso ele é o justo e o justificador. Por isso que em Cristo nós vemos a justiça de Deus e nós vemos o amor de Deus. Essa é a consciência da graça. Entender que se não fosse pela obra de Cristo Jesus, eu não poderia estar aqui. Se não fosse pela obra de salvação de Cristo Jesus, eu não poderia estar aqui. Eu preciso então construir na minha cabeça, em primeiro lugar, a consciência do pecado e a consciência da graça. Foi assim que nós aceitamos Jesus. Então vamos continuar nesses dois primeiros tópicos aqui. Quando nós aceitamos a Jesus, alguém fez o apelo, falou assim: olha, quem quiser vir à frente, ter uma vida nova, caminhar com Jesus, venha. Naquele dia, passou um filme na nossa cabeça, falando assim: quantos erros eu acumulei até aqui, mas eu tenho uma oportunidade de vida nova e eu vou aceitar. Consciência de pecado e consciência da graça. Mas quando você levantou a sua mão, você foi à frente, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, depois desceu as águas do batismo, você se tornou um discípulo de Jesus, um filho de Deus, o Espírito de Deus passou a fazer morada em você. Depois desse processo todo, o Espírito Santo de Deus passou a habitar no seu coração. E aqui nós temos agora um terceiro pilar de consciência cristã, que é a consciência da presença. Essa consciência nós precisamos tomar muito cuidado de não perder. Jesus, quando ele subiu aos céus, um pouco antes dele subir aos céus, ele disse assim: eu volto para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu deixarei um outro Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber. Quando ele fala um outro Consolador, é o Paracleto divino, ou seja, alguém que é igualzinho a mim, vai ficar com vocês. Quando Jesus vai e fala assim: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele está dizendo que nós nunca estaremos sozinhos, mas nós sempre estaremos com o Espírito Santo de Deus em nós. Lá em João, principalmente em João no capítulo 14, Jesus ele costuma falar qual é a obra do Espírito Santo. Ali naquele momento ele fala qual é a obra do Espírito Santo. E ali Jesus fala assim que o Espírito Santo de Deus é aquele que vos fará lembrar de todas as coisas que eu ensinei. Ali Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Quando ele fala que ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu ensinei, quer dizer assim, vocês não precisam se preocupar, porque eu vou para o Pai, e tudo que eu ensinei para vocês talvez poderia se perder se eu não enviasse o Espírito Santo. Mas agora que eu envio o Espírito Santo, eu quero que vocês se lembrem de tudo que eu tenho ensinado. E de fato é assim. Mas olha que coisa maravilhosa, gente. O Espírito Santo de Deus, ele não nos ensina, ele também faz isso, mas o que Jesus falou que ele principalmente faz, ele nos lembra aquilo que nós já aprendemos. Por isso é importante que nós tenhamos conteúdo bíblico dentro de nós, tenhamos conteúdo de experiências com Deus dentro de nós, para que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo nos lembrando daquilo que a gente já aprendeu. Vocês estão comigo? Alguém tem uma prova, na época de adolescente a gente falava às vezes disso, né? Que os adolescentes às vezes tinham uma prova marcada para quarta-feira, segunda jogava videogame, terça jogava bola, na quarta-feira começava a orar, virava crente. Falou assim: Senhor,
Me ajuda. Misericórdia, o que eu vou fazer agora? Álgebra, física. Eu não sei de nada dessa prova. O Espírito Santo poderia falar assim, olha filho, eu poderia te ajudar, né? Te lembrar do que você aprendeu, mas você não aprendeu nada? E é assim. Se vocês quiserem, acho que é João capítulo 14, verso 26, que Jesus fala isso. Ele diz assim, Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Agora, quantas vezes nós passamos pelas provas da vida? Pelas dificuldades, pelas situações, pelas avaliações. Naquele momento, nós podemos clamar ao Espírito Santo. E aí Ele nos fará lembrar daquilo que o Senhor já nos deu. Sabe o que Jeremias fala lá em Lamentações? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, quando eu estou enfrentando um momento de dificuldade na minha saúde, e eu oro, o Espírito Santo de Deus me lembra, Ele é o Deus que te sara. Quando eu estou enfrentando um problema financeiro, eu oro e o Senhor fala assim, não fiquem ansiosos por coisa alguma, não lembram que eu dou de comida para os pássaros que não colhem e não guardam em celeiros? Vocês não são muito melhores do que os pássaros, eu vou cuidar de vocês também. Aí o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar, e aí quando você está passando por uma dificuldade na sua família, o Espírito Santo de Deus vem e fala assim, lembra do que Josué falou? Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Pois é, essa verdade você também disse, e é uma verdade que eu comprovei e que eu quero que aconteça. Mas se nós não temos conteúdo para que o Espírito Santo de Deus possa nos lembrar, então como que Ele vai nos consolar? Eu preciso ter uma experiência com o Espírito Santo, eu preciso ter uma experiência com a Bíblia, eu preciso ter uma experiência com a Palavra de Deus. Ter a consciência da presença é o que nos garante a santidade. Ter consciência da presença de Deus garante consolo, garante encorajamento, garante santidade. Porque quando nós estamos prestes a errar, nós lembramos que a presença do Senhor está sendo cultivada dentro de nós. E nós falamos assim, não, eu vou evitar o erro, porque se eu errar, eu sei que o Espírito Santo de Deus se afasta. Se eu errar, eu sei que o Espírito Santo de Deus não vai querer mais ficar. Porque Deus não habita onde há pecado. Deus não habita onde há pecado. Jesus, Ele foi a encarnação do próprio Cristo, ou seja, de Deus eterno, do Filho de Deus, que esteve com Ele desde toda a eternidade. E Deus Pai e o Deus Filho sempre foram um em comunhão. Eles nunca se viram longe um do outro, nunca se viram separados um do outro, exceto em um momento, quando Cristo foi crucificado. E ali na cruz Ele falou assim, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe por que Jesus falou isso? Porque o meu pecado e o seu pecado estava sobre Ele sendo condenado naquela cruz, naquele momento. E talvez seja o maior sofrimento de Jesus não foram os cravos, o maior sofrimento de Jesus não foi a coroa de espinhos, o maior sofrimento de Jesus não foi a cruz e nem os açoites, mas foi se ver separado do seu Pai. Mas sabe por que Ele foi separado do Pai? Porque o meu pecado e o seu pecado estava sobre Ele naquele momento, para que nós depois pudéssemos ser um com o Pai como Ele é. Porque quando Ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, os céus se escureceram. Passou um pouquinho de tempo, Ele reclinou sua cabeça e falou assim, está consumado. Todo o pecado da humanidade antes de mim, durante o meu tempo e depois de mim, foi condenado em mim. E quando Jesus faz isso, o véu do templo se rasga de alto a baixo, ou seja, a barreira que havia entre nós e a presença de Deus foi destruída. E agora que a barreira foi destruída, então a presença de Deus, ela é acessível para nós. E agora que a presença de Deus é acessível para mim, então eu tenho que saber que eu sim era pecador, mas a graça de Deus me alcançou, e agora o Espírito de Deus habita em mim.
E com uma consciência de presença, eu vou adorar ao Senhor com muito mais frequência. Às vezes a gente fica, eu lembro de uma época que a gente orava: Senhor, nós entramos aqui na Tua presença. O Espírito Santo de Deus não se importava muito com isso, porque via que a gente estava interessado nele. Mas Ele falou assim: eu nem fui embora. Você já estava na minha presença, quando você estava fazendo piada com seu irmão, quando você estava comendo na mesa com a sua família, quando você estava trabalhando, eu estava lá também, você estava na minha presença. Vocês estão comigo? Então a gente não entra na presença, a gente fica na presença. E assim, depois de um tempo, com o passar do tempo, a gente vai entendendo que a gente não precisa sentir um arrepio para saber que a presença do Senhor está ali. A gente não precisa sentir a remoção, o coração bater mais forte. A gente precisa ter certeza de que Ele está, consciência da presença. E aí pode ser que depois que você lembra que Ele está com você, você sente o arrepio, você sente a emoção, e está tudo certo também. Mas é porque você sabe que Ele está com você, é porque você sabe que Ele está presente, é porque você sabe que Ele está ali ouvindo a sua oração, Ele está recebendo a sua canção, Ele está recebendo a sua adoração. Por isso hoje eu não preciso ter gastado alguns minutos de introdução numa oração. Quando eu estou no meu carro dirigindo, muitas vezes eu me pego, às vezes é Ele que provoca. Vocês são assim, gente, às vezes a gente está quieto, o Espírito Santo de Deus vem e mexe com a gente começa a chorar sem ter falado nada. Aí você fala: Senhor, o Senhor está aqui, que cheiro bom do Senhor aqui, que glória, que presença gloriosa do Senhor. Vocês são assim, gente, ou não? Às vezes a gente não ora, às vezes é Ele que provoca, Ele que começa. Isso é maravilhoso, gente, é o presente de Deus para nós. Quando Ele faz isso, eu me sinto muito amado por Deus. Porque alguém como eu, que não podia entregar nada para o Senhor, não tinha nada para oferecer, Ele me deu tudo. E o que Ele me deu de melhor foi a sua presença. Eu preciso ter uma última consciência que constrói uma consciência cristã, que é a volta de Cristo para a vida eterna. Nada disso serve se eu não entender que essa vida é passageira. Se nós esperarmos a Cristo somente para essa vida, ou se nós desejarmos os benefícios da cruz somente para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É isso que a palavra de Deus diz. Mas, quando eu tenho uma consciência de que o Senhor vai voltar para me levar, para estar com Ele, então a minha consciência cristã fica completa. Porque agora eu vivo sabendo que tudo que eu vivo aqui é passageiro. Em Atos, no capítulo 1, verso 9 a 11, diz assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e em uma nuvem o cobriu a vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como vocês viram subir. Hebreus no capítulo 9, 27 diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício a uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4 diz assim: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixem que ninguém vos engane de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é de Deus. Então ninguém sabe o dia, nem a hora. Fiquem todos atentos, mas não se deixem alarmar, e nem fiquem pensando que o Senhor já chegou, ou que o dia já está próximo, de maneira que vocês fiquem tentando calcular a data da volta.
1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1 diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Nós temos uma certeza e uma esperança, e a nossa esperança não está nessa vida. A nossa esperança está no dia do Senhor. A nossa esperança não é para essa vida, a nossa esperança é no dia que o Senhor virá para buscar a sua igreja. Se alguém soubesse o dia que o ladrão vai entrar na casa, ele ficaria preparado para receber. Mas Jesus falou que ele virá como ladrão, então fiquem todos atentos. Fiquem todos apercebidos. Esses dias atrás, eu fui presenteado por o YouTube me lançou uma música. Eu gosto muito dos hinos da harpa, porque me remete à minha infância. E ali falava da volta de Jesus. Naquele hino da harpa que eu ouvi. E ali falava assim: fiquem todos vigilantes, para que a gente veja a volta dele. Para que todos percebam a volta dele.